Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um tema que é cercado de tabu, mas que precisa muito ser tratado com mais respeito, mais naturalidade e principalmente muito mais verdade. A sexualidade na terceira idade. Eu sou a Marcela, fisioterapeuta e especialista em geriatria da Loja da Vô. E hoje eu tô aqui junto com a Cris Marcelo, que é sexóloga e fundadora da It Sophie, que é uma marca voltada para a sexualidade e o prazer feminino, sempre com muito respeito e muito cuidado. Hoje a nossa conversa é sobre sexualidade e longevidade. E eu quero começar trazendo um pouco do cenário brasileiro. O envelhecimento no Brasil, ele acontece de forma acelerada. A gente tem uma baixa taxa de natalidade e uma maior expectativa de vida. Nas últimas décadas, a nossa média de vida ela subiu para 75 anos. E até 2050, a população 60 mais vai representar em torno de 25, 30% da nossa população. Então, isso implica dizer de que é uma população que ela está envelhecendo, sim, de uma forma acelerada, mas é uma população também ativa e presente. E eu já começo com uma reflexão muito importante. O problema não é a sexualidade na terceira idade. O problema é o silêncio que a sociedade impõe sobre ela. Porque por muito tempo a gente criou a ideia de que envelhecer significa abrir mão do prazer, do toque e da conexão, como se o corpo deixasse de sentir. Mas a gente sabe que isso não é verdade, né? A sexualidade não acaba, ela vai se transformando. E quando a gente fala sobre isso, a gente não está só falando da relação íntima, a gente está falando da autoestima, de carinho, de presença e de se sentir vivo. E isso, com certeza, a gente sabe que não tem idade. Diferente de 30 anos atrás, essa população hoje trabalha, estuda, faz uso de tecnologia, consome cultura, viaja, namora e tenta viver a vida de uma forma plena. E eu falo tenta porque, na verdade, para o brasileiro, a juventude ainda é um valor. E quanto mais a gente envelhece, mais a gente perde valor e também a relevância. Eu, como fisioterapeuta e especialista em geriatria, vejo diariamente o quanto o nosso corpo muda. Eu, com 40 anos, já vejo muitas mudanças. Mas também eu vejo o quanto é possível se adaptar, fortalecer e manter a qualidade de vida. E aqui entra um ponto que quase ninguém fala, o assoalho pélvico. Muitas mulheres, com o passar dos anos, elas têm um enfraquecimento dessa musculatura do assoalho pélvico. E isso pode gerar muito desconforto, insegurança e até o afastamento da vida íntima, né? Mas isso pode e deve ser trabalhado. E quando o assunto é sexualidade, aí então a barreira ela acaba sendo maior, até porque ela vem cheia de tabu. Mas a gente não tem como desligar, a gente não tem uma chavinha que desliga o nosso desejo, porque o desejo ele não tem um prazo de validade. Se a gente estiver falando só de sexo, só do ato sexual, obviamente a gente vai ter que buscar adaptações, vai ter que adequar a nossa nova experiência, conhecendo o nosso corpo, buscando prazer além da genitalidade, né? Porque o sexo também não é só penetração, mas a pele é a nossa maior zona erógena, então buscar recursos, acessórios, um bom lubrificante, tudo isso para fazer com que esse momento ele seja um momento gostoso para a gente usufruir também de outras formas de prazer, mas a gente tem que querer também entrar, né, se jogar nesse novo território. O importante da gente saber que a vida sexual ela é cíclica e ela vai mudando de acordo com as nossas fases da vida, e a terceira idade ela implica nisso também, da gente buscar essas novas formas. Mas também pensar na sexualidade só como ato sexual é reduzir demais a nossa experiência sobre a sexualidade, porque a sexualidade ela na verdade, ela envolve, né, dimensões emocionais, sociais, culturais e faz parte da nossa identidade e experiência como ser humano. Existem alguns exercícios super simples que fazem toda a diferença. Um deles é a contração do assoalho pélvico, como se a gente estivesse segurando o xixi. Segura de 3 a 5 segundos e relaxa. Repete mais ou menos de 8 a 10 vezes todos os dias. Outro exercício é a contração rápida. Contrai e relaxa, contrai e relaxa. Isso melhora a resposta muscular e a consciência corporal. E você pode associar com a respiração, inspirando
e ao soltar o ar, contrai. São exercícios super simples, discretos, né, que você pode fazer em qualquer lugar e extremamente eficazes. E mais do que isso, eles devolvem confiança, porque muitas vezes o que afasta não é a falta do desejo, é a insegurança com o próprio corpo. E é aí que a gente precisa mudar o olhar. Cuidar do nosso corpo também é cuidar da autoestima, né? Falar sobre sexualidade com responsabilidade é sempre falar sobre saúde, porque muitas mulheres passam a vida inteira sem conhecer o próprio corpo e carregam esse silêncio por muitos anos, fase adulta. Mas a gente sabe que não precisa ser assim, né? Hoje existe informação, existem profissionais, existem recursos que tratam esse tema com muito respeito e seriedade, né? Porque envelhecer é viver de forma diferente, mas ainda com muito prazer, com conexão e com qualidade. E se tem algo que eu quero que você leve dessa conversa, é isso. A sexualidade na terceira idade não é um problema. O problema sempre foi o silêncio. E quando a gente fala, a gente orienta e a gente cuida, a gente devolve algo muito importante: autonomia, confiança e bem-estar. O prazer sexual, ele está vinculado ao nosso bem-estar físico e mental. Ele ajuda na melhora do humor, ele ajuda na autoestima e também na conexão do casal quando você está dentro de uma parceria. Eu vou deixar aqui para vocês algumas dicas para a gente melhorar essa qualidade da vida sexual na terceira idade. A primeira coisa, se você estiver dentro de uma relação, é a comunicação e o investimento na intimidade. Eu costumo dizer que o diálogo é o nosso melhor lubrificante. Então, a gente ter conversas abertas sobre os nossos desejos, sobre os nossos medos, as nossas dificuldades, mudanças de corpo, coisas que a gente não se sente tão à vontade ou coisas que a gente gostaria de ainda fazer. É muito importante que quando o outro traz algum repertório novo, que a gente não estranhe, que a gente acolha, porque o desejo sempre é nosso, não é do outro. Cada um constrói um repertório ao longo da vida. Então acolhe e, obviamente, se fizer sentido para você, se joga nesse desejo, senão é só uma conversa para vocês adequarem as expectativas. Mas a conversa, ela é condição sine qua non para vocês terem uma melhor qualidade de vida sexual. A outra coisa bastante importante é investir em gestos de carinho, nesses momentos de só, sabe, amorzinho e onde vocês possam também compartilhar o seu dia, que vocês tenham momentos de conexão emocional, porque essa conexão emocional, ela ajuda muito na intimidade do casal. Lembrando que eu falei anteriormente, mesmo que tentem silenciar o nosso desejo, ele está vivo enquanto a gente estiver. Grande beijo.